O Vale Misterioso, ou Uncanny Valley, é um efeito bem conhecido, mas as implicações disso são assustadoras. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Uncanny Valley, ou Vale Misterioso, é um termo que se refere a um fenômeno observado na relação entre pessoas e a computação gráfica ou a robótica, particularmente quando a computação gráfica aplicada a faces humanas. Quanto mais a tecnologia evolui permitindo criar faces humanas em jogos mais complexas, mais completas e com mais sutilezas, mais próximas da realidade, isso, num primeiro momento, é positivo, as pessoas gostam do efeito, mas quanto mais as faces se aproximam mesmo da realidade, ao invés de evocar mais naturalidade, gera um sentimento de repulsa e medo nos humanos. É um efeito paradoxal, que nos sentimos mais confortáveis com simulações de rosto que claramente são falsos, do que com rostos que se assemelham à realidade, mas não chegam a ser perfeitamente reais. Esse efeito acontece só até determinado ponto. Depois disso, vai ficando cada vez mais natural, a ponto de vermos a face humana criada por computação de forma indistinguível de uma face humana real. E voltamos a nos sentir confortáveis nesse caso. Isso gera um gráfico característico, em que, num primeiro momento, quanto mais próximo da realidade, melhor. Depois, quanto mais próximo da realidade, pior. E no final o efeito se inverte e se torna positivo novamente, mas só quando a face é absolutamente indistinguível da realidade. O gráfico forma então esse misterioso vale, e a grande questão é: por que existe esse vale? O que evoca desconforto nas pessoas quando próximas de coisas que se parecem muito com uma face humana, mas não são exatamente iguais? A simulação de faces humanas em jogos, filmes, em qualquer coisa gerada por computador e também em robôs humanoides evoluiu muito de algumas décadas para cá com a melhoria da tecnologia. Inicialmente só se usava faces altamente estilizadas, apenas representativas, porque se sabia não ter capacidade computacional para nada além disso. Atribui-se a Masahiro Mori, um roboticista japonês, a primeira descrição do problema, lá em 1970. Mori observava que quanto mais parecidos com humanos eram os robôs que ele criava, mais confortáveis as pessoas se sentiam com eles. Mas isso ia só até determinado ponto. A partir dali, o robô excessivamente humanoide provocava repulsa, ao invés de conforto. Lógico, naquela época ele não tinha ainda, e aliás, até hoje ainda não temos, tecnologia suficientemente avançada para chegarmos a robôs perfeitamente humanos e alcançar o fim do Vale Misterioso. Mas a computação gráfica vemos claramente esses efeitos. No filme Toy Story de 1995, o primeiro filme totalmente animado por computador e que representava faces humanas, pode-se observar claramente esse efeito. As faces dos brinquedos, mesmo aqueles brinquedos que representam faces humanas, como Woody ou Buzz, não vemos problemas porque são faces bastante estilizadas. Mas o filme chega a mostrar algumas faces humanas de verdade, particularmente a do vizinho Sid, e tais rostos são assustadores, justamente por se aproximarem mais da representação humana. Mais adiante, em 2001, o filme Final Fantasy usou vários supercomputadores e conseguiu obter um resultado muito mais próximo da realidade da representação da face humana. Mas, ao invés disso fazer com que as pessoas se sentissem melhor, teve o efeito contrário. O filme flopou e muita gente atribuiu isso a uma sensação de medo, revolta, pelos personagens totalmente digitais imitando rostos humanos, e que era o melhor possível até ali com a tecnologia existente. Até aquele momento nunca havia se chegado tão perto da perfeição na representação do rosto humano. Ainda assim, a sensação era ruim. Até o filme Shrek, do mesmo ano de 2001, causou um efeito similar, não pelo Shrek em si ou pelo burro, ou vários outros personagens que são claramente caricaturas, mas pela princesa Fiona, que foi retratada de forma humanizada. Esse efeito é mais pronunciado em crianças pequenas. Como se tratava de um filme com enredo infantil, acontecia um fenômeno curioso de se observar crianças pequenas de 3, 4 anos apavoradas não com o dragão, não com o burro falante, não com o ogro do pântano, mas com a princesa. Os filmes mais modernos que usam computação gráfica, desde que não economizem nos recursos de computação, conseguem gerar faces bastante realistas, conseguem cruzar o vale e chegar do outro lado.
como as usadas, por exemplo, em alguns filmes da franquia de Star Wars, o Rogue One, Mandalorian e outros. Embora algumas pessoas ainda se sintam incomodadas com essas faces, a maior parte de nós acaba vendo de forma natural. Conseguiram cruzar o Vale Misterioso. A grande dúvida, porém, é por que nós, seres humanos, nos sentimos desconfortáveis com faces muito parecidas com a de humanos, mas não exatamente reais. Isso não faz sentido, deveria ser uma linha contínua. Quanto mais próximo à humanidade, melhor. Existem algumas teorias de por que o Uncanny Valley existe, por que o Vale Misterioso existe. E algumas dessas teorias podem ser perturbadoras. Você sabe, os seres humanos têm alguns medos instintivos. Independente da cultura, raça, religião, crianças pequenas sempre têm medo de cobra e medo de altura. É fácil entender por quê. Houve uma época, no passado remoto, em que vivíamos em árvores. Um dos riscos para as crianças pequenas era cair. Outro risco muito grande eram as cobras, que também conseguem nos atacar nas árvores. Será que o Vale Misterioso deriva do mesmo princípio? É um medo inato humano? Uma dessas teorias é que seres humanos, até algumas centenas de milênios atrás, conviviam com outras espécies de hominídeos, e que esses seriam predadores dos humanos. Então, quando vemos algo parecido com um humano, mas não exatamente igual, isso nos leva a medo e desconforto. Bom, eu não sei dizer se essa teoria é correta, porque é um fato que havia outras espécies de hominídeos no passado, provavelmente houve violência entre as espécies e provavelmente sobrevivemos porque a nossa espécie era a mais violenta e a mais efetiva no uso de violência do que as demais. É uma constatação triste, mas lógica. Mas também sempre houve muita violência entre seres humanos. Guerras, derramamento de sangue não são um fenômeno moderno. Ao contrário, a violência na vida humana diminuiu ao longo da história. E apesar de termos ainda eventos violentos hoje em dia, a coisa era muito pior no passado. Se era para termos medo de faces parecidas, deveríamos igualmente temer as faces humanas. Além disso, a face em computação gráfica, ela não é apenas diferente da face humana, ela é diferente em alguns sentidos específicos. Existem teorias diversas derivadas disso, de que podemos de alguma forma ver a aura ou a alma das pessoas e que, lógico, não existe isso em robôs e computação gráfica, portanto, percebemos a diferença. E no passado haviam pessoas sem alma, sem aura, bruxas, feiticeiras, seres infernais que viviam entre nós e também não tinham alma, portanto tememos esse tipo de rosto. Mas isso da mesma forma não explica por que, se o rosto for muito similar, voltamos a aceitar tal rosto como humano. Mesmo sendo só computação gráfica mesmo, né, sem nenhuma alma. Existe uma teoria ainda mais assustadora de que os humanos foram vítimas de uma doença no passado que os transformava em zumbis. Isso explicaria não apenas o Vale Misterioso no reconhecimento de faces, mas também por que existe essa ideia de zumbis, né? Uma vez que é algo muito prevalente na cultura humana a questão de zumbis. Tem uma quantidade enorme de filmes sobre isso. Desconfie de faces parecidas, mas ao mesmo tempo meio estranhas, porque podem ser zumbis querendo contaminar você. Outros apontam algo mais simples. Um rosto humano de uma pessoa morta pode ser apavorante para alguém vivo. Não porque essa pessoa morta vá atacar a pessoa viva, mas porque pode indicar que há um veneno, um predador, algum perigo naquela área. Aquela pessoa morreu ali por algum motivo. Talvez o motivo ainda esteja por perto e possa pegar você também. Enfim, existe um grande número de explicações para por que existe esse Uncanny Valley, ou Vale Misterioso. Existem até alguns estudos dizendo que ele não existe de fato. O que aconteceu de fato é que os designers falharam em incluir alguns elementos de estética fundamentais nos filmes e isso gerou o problema. Não tem nada a ver com ser muito parecido com o humano. Eu, porém, acho que a hipótese mais válida é a história dos zumbis. Sim, eles existem inclusive hoje em dia e são assustadores. Aliás, tiveram um aumento exorbitante nos últimos meses. Pessoas que obedecem governos cegamente. Outras ficam falando, não se pode questionar a ciência, quando por definição a ciência exige contestação. É exatamente o que distingue ciência de dogma. É a possibilidade de você contestar. Pessoas que consomem medo despejado nelas por televisões e políticos a ponto de se voltar contra as outras pessoas que ainda pensam por si próprias, acusando-as de termos sem sentido nenhum como negacionistas, anti-vaxxers. Essas pessoas que chamam os outros assim são zumbis e querem te contaminar com o medo irracional delas. Essas pessoas não possuem mais cérebros funcionais independentes, abriram mão de sua massa cinzenta pelo medo de uma doença que eles só sabem da televisão e só obedecem políticos agora, igualzinho drones.
Esse tipo de história sempre acaba muito mal para a humanidade. Devemos mesmo ficar muito assustados com rostos parecidos com os nossos, mas não iguais. Essas pessoas são perigosas. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!